Novamente, é um descarado. Mas você não usa o mesmo teor, o mesmo calor no seu discurso para falar do Andrés. Por quê, turma? É desvio daqui, é desvio dali. Então, essa é a verdade. Eles estão brincando com o tamanho do clube. Quem nunca confundiu porque o cartão era o mesmo? Quer dizer, as senhas também eram as mesmas. Lá nação corintiana. Bora pra mais um vídeo aí. O Mano espanando, o Mano e o Argel. O Argel também espanou aí o Duílio, o Andrés, o Tuma. Bora pro vídeo aí e depois eu dou minha opinião. Bora lá. Ô, Mano, já que você chegou, já vou te fazer uma pergunta. Boa tarde. O que tá acontecendo com o Coringão, meu amigo? Duílio Monteiro Alves veio a público pedir desculpas porque simplesmente disse que se confundiu no termo que utilizou com relação à venda do zagueiro Murilo para a Inglaterra. Disse que não era bem assim a negociação, os 10% não eram de posse do Corinthians e sim 10% numa venda futura. O que aconteceu, meu amigo? 10% do lucro, né? Do lucro. É que ultimamente os dirigentes do Corinthians eles têm se confundido bastante. Eles têm utilizado o cartão corporativo para pagar despesas pessoais e quem nunca confundiu porque o cartão era o mesmo? Quer dizer, as senhas também eram as mesmas. Essa diretoria do Corinthians aí, movida por Duílio e por Andrés, é uma indecência atrás da outra, né? Esses dois aí são dois descarados, são dois caras de pau. Porque o cara fala, foi um termo que eu acabei colocando errado e eu peço desculpas pelo termo errado. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, assim como o Augusto Melo também, que na venda do Murilo não, a venda do Pedro, o atacante que tá no Zenit, ele vendeu na calada da noite lá pro clube russo e não avisou ninguém. Ninguém sabe o quanto custou isso daí, porque eu precisava de dinheiro. Mas quando você precisa de dinheiro, você faz as coisas às claras, transparentes. Mas infelizmente, transparência e decência não caminham hoje em conjunto com a diretoria do Corinthians, com as diretorias do Corinthians. Ô, Argel, você que trabalhou aí em muitos clubes hoje, treinador, quando você vê uma confusão generalizada, principalmente com relação à diretoria, gera uma desconfiança no elenco gigantesca, né? Sem dúvida nenhuma, Renan. Eu acho que o que o Mano falou é mais pura verdade. O Corinthians vive um problema de crise na diretoria, isso muito claro. E isso não tem como não chegar no treinador, não chegar na comissão técnica, não chegar nos jogadores, né? Porque aí começa problemas financeiros, começa problema de atraso de salário, começa isso, começa aquilo. E isso cria no dia a dia do clube, no dia a dia da comissão técnica, dos jogadores, do time, né, em si, cria uma intranquilidade muito grande. Então isso é complicado, é difícil. Os treinadores, eles tentam proteger ao máximo o grupo de jogadores, passar longe disso, mas é impossível, né? É impossível porque todo mundo fala, todo mundo diz que me diz, que cada dia se fala uma coisa, então fica muito complicado e automaticamente vai afetar a equipe e principalmente na performance da equipe dentro do campo. Ô Michel, o pessoal faz ali algumas situações no Corinthians, às vezes na calada da noite, a torcida fica sem saber o que aconteceu, mas está se tornando constante isso dentro do clube, né? O clube, querendo ou não, está vindo aí numa batalha para tentar se distanciar do G4, tem partida importante contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e, enfim, enquanto isso, cada semana, cada dia que passa, a gente vê uma confusão e aí, né? É corriqueiro, né? Estranho. Então, é difícil. Aí quando você vê eles vindo ao público querendo se justificar, né? É difícil de você acreditar, né? É muito equívoco, nem estava ali, né? É muito equívoco, um atrás do outro. Então fica difícil. Como o próprio Argel falou, são situações que parece que não, mas acaba afetando dentro do elenco. Brincadeiras à parte, a gente sabe que aqui, ainda mais dentro do programa, né? A gente brinca muito, mas eu sempre falei. Acho que o Corinthians é um time gigantesco, tem uma história, tem a sua história. A gente acompanha os problemas que vive o Corinthians e, como eu falei, brincadeira da parte, mas é triste você ver a situação que se encontra o Corinthians hoje, né? As gestões, as más gestões que estão sendo feitas dentro do clube, e aí você vê esse tipo de situação, né, de venda de atleta e tudo mais, problema com cartão, como o próprio Mano falou. Então é triste, é difícil, a gente sabe da história do clube, né, a gente sabe que o Corinthians é gigantesco, é grande, e é triste você ver um clube passar pelo que está passando, né? E aí, Mano? O detalhe, triste, né? Renan, é muito triste, e o detalhe é que só descobriram isso daí, inclusive o departamento jurídico aí, que agora o Osmar Stabile fez uma reformulação, eles foram levantar o contrato do Murilo justamente porque o Murilo está sendo sondado no Arsenal e no Barcelona.
São dois clubes aí que têm interesse hoje no Murilo e o Corinthians aí, até pelo que tinha divulgado anteriormente, o pessoal falou, opa, daqui a pouco é capaz de pingar um Tinguá. Vai pingar mais uma grana aí, porque a gente tem 10% numa futura venda. Aí foram levantar o contrato e viram que de fato não é 10% de uma futura venda, é 10% do lucro. Do lucro. Porque o Corinthians ele vendeu o Murilo por 14 milhões. Do clube inglês, né? Sim, porque, por exemplo, se venderem por 30 milhões, o Murilo foi vendido por 14. Então o Corinthians ele vai ter uma participação em cima dos 16. E não em cima dos 10% em cima Dos 16. Sim. Não em cima dos 30. Exato. Então é uma vergonha, cara. Isso é uma E tudo vergonha. isso só está vindo à tona justamente por esse pente fino que está sendo feito, né, Argel? Assim, e aí esse pente fino começa a trazer uma realidade pro torcedor e pro Osmar Stabile que talvez ele nem imaginasse. Na verdade, o Corinthians é muito grande, né? E os dirigentes do Corinthians são muito pequenos. Né? Eles não estão acostumados com a grandeza do clube. E isso não é um, são vários. Né? O Mano citou vários exemplos aí. E aí o próprio torcedor, ele não sabe em quem acreditar. Porque cada dia é um problema. É o cartão corporativo, é os 10% que não existe, é isso, é aquilo, é desvio daqui, é desvio dali. Então, essa é a verdade. Eles estão brincando com o tamanho do clube, eles estão brincando com a torcida, que é uma torcida apaixonada. Problema com o patrocinador. Estão brincando com todo mundo, entendeu? São pessoas que não são competentes, dirigentes competentes, profissionais, que deveriam estar dentro do Corinthians, defendendo o clube, defendendo o interesse do clube, defendendo a instituição, que é muito maior. A instituição daqui 500 anos vai existir a instituição. Então é fundamental isso. Então eu acho que os dirigentes não estão à altura do que é o Corinthians, da marca Corinthians, do clube. E isso vai acabar se refletindo, vai acabar batendo lá no trabalho do Dorival, é difícil, vai acabar batendo no trabalho dos próprios jogadores. Então acho que teria que fazer uma reciclagem, principalmente na parte administrativa do Corinthians. E outra, é uma vergonha, perdão, Renan, Imagina. porque contra o Augusto Melo, que merece realmente, agora inclusive virou réu no processo que o Ministério Público tá movendo contra ele e contra ex-pares dele dentro da sua diretoria, que eles vão ter que devolver inclusive 40 milhões para os cofres do clube. Ele tornou-se réu, vai se defender, enfim, mas tem uma série de escândalos envolvendo a administração do Augusto Melo que merecem realmente ser expostos, fato. Porém, eu não vejo o mesmo rigor, eu não vejo a mesma veemência do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por um ex-delegado chamado Romeu Tuma Júnior. Eu não vejo o mesmo critério que ele usa para falar do Augusto para criticar o Andrés e o Duílio. Me estranha muito, Tuma. Você como um ex-delegado de polícia, você como um ex-policial com faro investigativo, fala todo bravão com relação ao Augusto Melo, que merece as críticas sim, merece muito. Mas você não usa o mesmo teor, o mesmo calor no seu discurso para falar do Andrés. Por quê, Tuma? Você poderia esclarecer isso também. E se quiser ligar aqui no programa para participar, será um prazer. Seria legal, hein? Espaço aberto aqui na CNN, justamente para quem quiser participar, obviamente, né? A gente tem, Michel, inclusive o que disse o ex-presidente do Corinthians, a fala dele se desculpando para o torcedor, a gente tem aí para mostrar? Tá aí, ó. Duílio se desculpa, abre aspas, tínhamos 80% dos direitos, o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com um valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por 3 temporadas, está aí, portanto, o pedido dele de desculpas que segue aí a mensagem. No entanto, o jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras. Mas como não tem perdas financeiras? Se você tem 10% de uma transação total ou 10% do lucro, como não tem perdas financeiras? Novamente, é um descarado. Ele brinca com a inteligência de quem abraça esse tipo de discursinho cheio de palavras bonitas. Só de brincadeira. Tá de E aí, brincadeira. Michel? Brincadeira ou não? Não, concordo com o Mano. Não, é piada. Não, assim, quando, foi o que você falou, Mas, quando assim, o presidente, a conta não o é- ex-presidente sabe vem o que é mais à triste? tona Não é para se mais justificar, fica assustador, estranho. não é mais assustador esse tipo de declaração, sabe? A gente acaba se acostumando com esse tipo de discurso. E o não deveria ser, E não ser deveria. a realidade, né? E só que... E não O pessoal acontece tem que nada. Né? Isso é a grande verdade, que não acontece nada. Né? Não prende ninguém, né? Ninguém devolve dinheiro pro clube, né? Ninguém tem problema nenhum, sai, não é mais diretor, tá tudo certo. Né? Vem outro e faz a mesma coisa, sai o presidente, vem outro presidente e faz a mesma coisa. Então, é uma situação
bem complicada, bem difícil. Ô, Michel, essas desculpas foram aceitas pelo torcedor? Vão ser aceitas? Com certeza não. Com certeza não. O torcedor não é burro, né? E como eu falei, o torcedor já acostumou, mas ele não é burro, tá? Ele não é burro. E com certeza, isso ainda mais o torcedor corintiano, pelo que vem vivendo, com certeza não. Ele pode. A conta dele não vai bater com a conta do torcedor. Isso não tem a dúvida. Ô, mano, quanto mais esse pente fino for se aprofundando aí nas contabilidades, nas informações que vão chegando aí dos ex-presidentes, você acha que mais coisa deve aparecer? Então, deve, se o Ministério Público... Não, porque o Ministério Público tem feito mais pelo Corinthians do que quem deveria fazer, que está lá dentro do Conselho. Porque se a gente pegar, por exemplo, o CORE, que eu falei agora do Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Romeu Tuma Júnior, que é um ex-delegado, temos aí o presidente do CORE, que é um jurista extremamente renomado, que é o Miguel Marques. O Miguel Marques, presidindo essa entidade, o CORE, do Corinthians, que é o Conselho de Orientação, também tem atitudes vergonhosas atrás de atitudes vergonhosas. Quando o Andrés, ele foi levado uma votação ao CORE para ver se ele ia pro Conselho de Ética para ser julgado pelo uso indevido de um cartão corporativo, cara, foi absurdamente pau a pau a votação. Foi 9-7 para que ele fosse levado ao Conselho de Ética, para numa dessa aí ser julgado e quem sabe até expulso do clube. Porque, cara, na boa, quando a gente fala a respeito disso, eu acho que deveria ser unanimidade. Porque é inviável qualquer pessoa decente, qualquer empresa séria, um cara usar o cartão corporativo para despesas pessoais. E despesas pessoais, eu não estou falando porque é muito cômodo ele usar esse discurso e um monte de idiota acreditar nele. Olha, não, porque que ele usa o termo assim, quem nunca confundiu um cartão, eu tomei uma ou outra, era a mesma bandeira. Então, Andrés, eu faço um desafio público para você, se quiser participar ao vivo aqui também, você pode demonstrar as faturas. Eu duvido que, já que você confunde para lá, você deveria confundir para cá. Você já pagou despesas do Corinthians com seu cartão pessoal? Por exemplo, passagens aéreas dos jogadores, hospedagens em hotéis. É isso que eu gostaria de saber, porque se você confunde lá, você tem que confundir cá. Senão eu vou começar a acreditar num outro negócio. Já que é a mesma bandeira, né? Exato, porque se você confunde o cartão, quem nunca tomou uma e pagou errado? Quem nunca fez isso? É esse o termo que você usa, e muito baba-ovo seu dentro do clube abraça essa sua ideia. Então, apresente uma fatura que você tenha pago. Despesas pessoais dos atletas, pode ser um jantar em restaurante, pode ser hospedagem em hotel, pode ser o custo de passagens aéreas. Apresente, Andrés. Então, esse cara, ele deveria ser levado por unanimidade para o Conselho de Ética para ser julgado lá e ser expulso do clube. Porque ele não fez uso uma vez, ele fez várias vezes. Inclusive comprando remédio para endurecer o negócio, cara. É um absurdo. É um absurdo, baladas. Sabe, é ridículo, cara. Como é que um cara desse, ele tem uma votação... Tudo bem, ainda bem que ele foi. Mas, por exemplo, o Miguel Marques, ele votou para não ir. Um jurista consagrado, Miguel Marques. Votar para o Andrés não ir para o Conselho de Ética para ser julgado lá? Por quê? Porque o Andrés tem essa força gigante aí dentro. É uma força ou é medo de vocês? Não sei. Remedinho aí vai pegar um pouquinho remedinho. Isso aí com cartão corporativo, hein, Michel? Mandou um tadala no cartão do Corinthians. Tá louco. Eu não ia falar nada, mas enfim. Esses ex-presidentes fizeram com o Corinthians, cara, é uma vergonha. Assim, chega a ser inacreditável, né? Beira o inacreditável. A gente só sabe que não é inacreditável porque existiu. Mas vou falar pra você que beira. Eu vou falar agora um pouco aqui sobre o que eles comentaram e vou pontuar algumas coisas que eu não vi eles falando também. Apesar que, na minha opinião, o Michel Bastos e o Argel Fux foram muito bem no que falaram ali. Pra mim, falaram bem demais, defenderam bem ali as cores do Corinthians. E a gente tem que saber separar a política do clube com o Corinthians. O Corinthians é lesado por essas pessoas. O Corinthians é a vítima. Há muitos, o Corinthians não paga ninguém. Não é o Corinthians. O Corinthians também é lesado por essas pessoas que não pagaram ninguém e nos colocaram nessa situação. Tá, uma vergonha isso aí que fizeram com o Murilo. Tá, eu vou pontuar aí o que eles falaram e vou dar a minha opinião também. Primeiro, começando com o Murilo. Uma vergonha. O Murilo, eu falei pra amigos meus, mandei áudio antes do Murilo estrear pelo profissional que eu tinha visto ele ali na copinha. Eu falei, a gente tem um moleque da base que é absurdo. E quer apostar que o Corinthians vai vender barato? E depois lá na frente ele vai ser vendido caro? E aí o Corinthians ainda vai perder dinheiro, 10% do lucro. Vocês entenderam como foi? Em vez de ter 10%, que teria que ter sido mais, 20%, 30%.
Em vez da gente ter 10% do jogador, a gente tem 10% do lucro de aquele jogador gerar pro time, cara. Isso é uma coisa, assim, inacreditável. É só no Esporte Clube Corinthians Paulista que acontece esse tipo de coisa, tá? Aconteceu com o Marquinhos. Eu não sei o que acontece com esses dirigentes. Eu usei uma analogia e acredito que eu posso usar, mas eu não tô falando que foi isso que aconteceu, tá? Entendam como quiserem. É a mesma coisa que a minha pessoa, tenho essa caneta aqui. Tá? Essa caneta aqui, ela vale muito, mas eu vou vender ela por R$5, porque essa caneta, ela é minha e de mais 4 amigos meus. Então nós somos sócios nessa caneta. Mas eu tenho o direito de vender essa caneta. Eles não. Eu posso vender essa caneta por quanto eu quiser, porque eu tenho o direito federativo dessa caneta. Eu pego essa caneta aqui e vendo ela por R$5 lá pra China. E aí eu dou R$1 para cada amigo meu, nós temos 20% cada um fica com R$1. Mas pra essa pessoa que eu vendi lá na China, eu falo, beleza, ó, eu vou te vender essa caneta por R$1. Mas se você vender ela por R$100, vai ter que me dar 50 daqui 2 anos. Cara, basicamente eu acredito que é isso que acontece muito no Corinthians, porque não tem outra explicação. Se alguém conseguir me dar outra explicação, ficaria feliz. Não faz sentido. Também tem aquela parte de que o Corinthians sempre tá precisando de dinheiro, então acaba tendo que vender jogadores baratos. Isso acontece. O Corinthians vende barato o moleque da base porque precisa de dinheiro. Mas não faz sentido quando você faz contratos horríveis, como é feito, como você faz igual o Augusto fez com o Pedrinho, e vende 30% do jogador por um valor irrisório. Cara, isso é inacreditável o que acontece no Corinthians, tá? Outra coisa que eu gostaria também de falar, os ex-presidentes, cartão corporativo. Cara, pelo amor de Deus, né? O Mano usou ali uma coisa que absurdo, que eu não tinha visto ninguém falar ainda. Foi a primeira vez que eu vi, eu não tinha pensado nisso. Se você comprou errado, beleza. Me mostra você pagando com seu cartão erroneamente. Não tem, cara. Não tem. Não vai mostrar porque não tem. Não foi. Cara, eu não vou falar não foi, porque senão eu posso me complicar que eu não tenho a prova. Mas eu duvido muito que todas essas compras foram compradas enganadas. É quase também muito improvável, sabe? E 9-7, cara, a votação do Core, pra mandar pro Conselho de Ética, é palhaçada, cara. É rir da nossa cara. É por isso que eu falo, quem tá no Corinthians, ele tá pra ter algum tipo de lucro. Ele tá lá pra ter algum tipo de lucro. Até no vídeo passado que eu fiz, eu vou falando nisso, a partir dos próximos vídeos, eu vou estar lendo sempre 5, 6, 10, vou estar lendo comentários do vídeo anterior. Então quem quiser deixar comentário nesse vídeo, eu vou estar lendo no próximo vídeo que subir sobre esse tema, beleza? E teve um comentário, o cara falou que eu realmente me expressei errado. Eu falei que as pessoas que estavam dentro do Corinthians levavam mais vantagem do que deveria. Aí um cara comentou, lastimável você falar isso. E realmente é lastimável eu ter falado isso. Mas porque eu não me fiz entender. Ninguém trabalha de graça. Então eu acredito que o Dr. Pantaleão, que é um ótimo advogado, ele virou lá presidente da Comissão de Ética do Corinthians. Com certeza a carta de clientes dele vai aumentar. Ele vai ter clientes melhores estando ali. Essa é a vantagem quem tá lá no Corinthians. Quem tá em um cargo alto no Corinthians leva vantagem. Ele aumenta os ganhos da sua empresa, mesmo que não ilegal. Legal, ele aumenta. O cara quer fazer, beleza, o Stable o Stable, o presidente do Corinthians, as empresas é dele, que legal, tal. Isso aí abre as portas para as empresas. Beleza, isso não acho ilícito. Agora, o que é ilícito é o que muitos fazem, que entra lá, é um péssimo empresário e sai de lá milionário. Isso aconteceu, tá? Pesquisa aí. Vários ex-presidentes do Corinthians. E agora falando do seu Romeu Tuma, né? Que fala todo bravão com o Augusto, mas quando chega no Duílio e no Andrés, principalmente, baixa a orelhinha, parece fica pianinho, né? É o seu Romeu Tuma, que tem matérias dele de 2010, tá? Um cara comentou também, eu fui pesquisar aí realmente, que ele foi exonerado, né? Ele foi exonerado de um cargo público por suposto envolvimento com máfia chinesa. Então, vamos investigar a vida daquelas pessoas que estão lá, que vai achar muita coisa, beleza? O meu nome é Marcelo Scarpim, esse foi o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito. Cara, eu tô tão indignado como vocês. Deixa aí no comentário a sua indignação, se você chegou até aqui, que eu vou ler no próximo vídeo, beleza? Valeu demais, tamo junto, fui!